Oi, oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos iniciando mais uma mentoria do Pedago Clube e hoje com a temática relatório estudantil. Então, deixando bem claro aqui para vocês que eu creio que o relatório ele tem uma característica, é um gênero textual, mas cada espaço, né, ou seja, cada lugar, tanto a prefeitura, ou a sua escola privada, ou na instituição federal, estadual, municipal, tem uma característica. E nesse espaço, nós vamos trocar essas experiências também, a fim de repensar a elaboração desse relatório, a importância desse documento, e porque, assim, faz parte, né, da nossa trajetória enquanto profissional. E é interessante repensarmos também a importância do relatório, não somente no âmbito da educação, mas eu vou trazer para vocês um exemplo, que é o seguinte: vocês pensam, né, aí, uma pessoa internada. A gente já teve, às vezes, uma avó, uma tia, alguém da família, e às vezes aquela pessoa está ali no hospital, então, uns 3 dias. Só que, ao longo desses dias no hospital, uma enfermeira passou ali e alterou o medicamento, analisou a questão da pressão, da temperatura. Imagina se essa pessoa não anota. Começa a pensar por aí, gente. Então, assim, o médico que fez o plantão à noite, ele vai saber o que o do dia, não é o de dia, né? Ou seja, naquela troca de plantão. Aquele médico que chega do noturno, ele sabe o que o outro fez de manhã por meio do relatório. Concordam comigo ou não? Quem concorda, manda um joinha aí, por gentileza. Porque, assim, imagina uma coisa: o médico da noite, ele entrou no plantão a partir das 18 horas. Aí, imagina ele ter que mandar um WhatsApp e assim: Ô, Fernanda, beleza, doutora Fernanda? Joia? Deixa eu te perguntar, você aplicou aquele medicamento? Gente, iria ser assim: em quem? Medicamento em quem? Naquele paciente. Mas, é porque eu passei em tantos blocos, e seria uma confusão. Então, o relatório, gente, ele é essencial, ele é um documento. Ele é um documento. Então, assim, no momento que você pensa nisso, que a gente está lidando com vida, né? Você começa a mudar a sua perspectiva na elaboração do seu relatório. É só Stephanie, Fernanda, Maria e companhia colocar para o outro professor isso, tá? Imagina se alguém da sua família internado. Será que seria interessante, né, uma enfermeira fazer o relatório detalhado e de forma profissional? Porque imagina se tem uma interferência nos dados, né? Já tomou o medicamento da manhã, aí vai aplicar esse medicamento, entende? Imagina se não houvesse um diálogo. Então é sobre isso o relatório. O relatório faz parte também do nosso ofício enquanto educadores, beleza? Então vamos lá, vou projetar aqui. Quem for chegando, às vezes eu vou dar uma paradinha para receber. Não vou ter acesso com vocês aí agora, mas qualquer coisa, vocês podem abrir o interfone aí. Oh, gente, desculpa abrir o interfone. Ligar a câmera, o áudio, enfim. Bom, vamos lá. Definição. Primeiro a gente tem que entender, né? Esse gênero, relatório estudantil, né? Relatório individual do aluno, enfim. Qual seria essa definição? O que significa isso? Quem pode ler, por gentileza? O relatório estudantil é um instrumento de acompanhamento e registro descritivo do processo de aprendizagem e desenvolvimento do estudante, elaborado pelo docente ou pela equipe pedagógica, em conformidade com as diretrizes e lei, aliás, aí descreve, né? Diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e os pareceres do Conselho Nacional de Educação, CNE, sobre a avaliação. Ok, muito obrigada. Então,
na hora que nós temos essa ciência na nossa mente, que o relatório estudantil é um instrumento, tá? De acompanhamento e de registro descritivo do processo, gente, né? Aquilo que está acontecendo, né? No âmbito da aprendizagem, do desenvolvimento do estudante. E quando a gente lembra, né, por meio dos concursos públicos, nós estudávamos muito sobre o quê? Desenvolvimento integral do aluno, correto? Então, eu tenho que focar somente na aprendizagem dele, que é a questão cognitiva, acadêmica? Não. Eu tenho que analisar a interação, eu tenho que analisar várias outras coisas, beleza? E lembrando que o relatório estudantil, ele dialoga, sim, com as diretrizes. Então, não é uma ideia, sabe? Viu, Stephanie? Isso tem que ficar muito claro na sua escola, para algumas professoras. E isso não é a minha escola que está exigindo. Isso é a lei de diretriz e base da educação nacional, de 1996, a LDB. Além disso, a própria BNCC, né, quando fala desse desenvolvimento integral do aluno, e o Conselho Nacional de Educação. Então, envolve também essa questão da avaliação. Gente, quando a gente fala de avaliação, estava até conversando com um docente da UFMG, a avaliação não é só prova, não. Eu era da linha, né, de políticas públicas, e eu pesquisava a avaliação, né, de mestres e doutores, a avaliação do nosso programa de pós-graduação, a trajetória daqueles egressos, né? Então, a avaliação envolve vários âmbitos. É só que a nossa mente está muito fechada em provinha. Não é isso. Você avalia, por exemplo, na educação infantil. Quem é da educação infantil aqui? Tinha várias outras meninas que deveriam estar aqui e não estão, né, da educação infantil. Quem é da educação infantil? Eu sou da educação infantil, eu sou a coordenadora, né? Trabalho na educação Tem infantil. prova na educação infantil? Não, é o relatório descritivo. É uma avaliação, né? É uma avaliação, isso. Ela é considerada uma avaliação porque você faz o quê? Uma análise daquela criança. E você tem que entregar para o seu coordenador, ou seja, para a sua escola e também para os pais dessa criança, né? Para a família, os responsáveis. Tá. Bom, o relatório tem caráter formativo. Deixa eu receber aqui. Então, o relatório, gente, estudantil, ele tem caráter formativo. É fato, né? Bom, se ele está vinculado com a LDB, com a BNCC, e ele tem caráter formativo, ele tem algumas características. Então, vamos lá? Registrar avanços, dificuldades e necessidades de cada estudante ao longo do processo educativo. Então, aqui eu vou trazer primeiro essa contextualização teórica, para depois a gente ingressar ali na prática, tá? Então, você tem que fazer o quê? Registrar avanços, dificuldades, desafios, né, daquele estudante. Boa noite, Eliane. E aí, subsidiar práticas pedagógicas mais adequadas, orientando intervenções e estratégias de ensino. Então, gente, eu penso que cada uma aqui tem um contexto, cada uma aqui vai ter algo para contar. Eu tenho, recentemente, no ensino médio técnico, né, que eu trabalho no ensino médio integrado ao técnico, eu faço relatório enquanto pedagoga. Porém, né, eu também conto com o apoio dos professores, né, porque eu não estou em sala enquanto professora. Mas eu preciso buscar esses registros e eu preciso registrar também as minhas práticas pedagógicas. Eu vou trazer um exemplo mais concreto. A gente está acompanhando um estudante, ele é bem inteligente, porém, ele veio da Finlândia e ele tem dificuldade com a língua portuguesa, então ele é nativo deste país, ele tem muita dificuldade de interação social, gente, muita. Então, eu tive que estabelecer algumas práticas, e uma delas foi ir na sala conversar com os estudantes, né, ele ciente disso, esse estudante, porém ele não estava na sala. Aí os alunos poderiam falar um pouco mais, né? Eu tentei estratégia de conversa com ele, mas eu não entendo nada que ele fala. Ele é muito tímido, entende? Mas eu tive que pensar em estratégias enquanto pedagoga, e no meu relatório eu coloquei quais foram as mobilizações que eu, enquanto instituição, estabeleci para tentar ajudar aquele aluno, entende? Nesse processo de interação. Porque na questão cognitiva, ele tem uma dificuldade ou outra, mas não tanto igual à questão social, né? Bom,
voltando aqui, então, a gente tem que propor intervenções, estratégias de ensino, enfim, ou né, de outro âmbito também. Valorizar o desenvolvimento integral do estudante. Gente, quando cai no concurso público, a gente ficava super antenadas, não é? Fala a verdade, nossa, desenvolvimento integral, essa que é a alternativa correta. E na prática é a mesma coisa. Não tem como você ficar fragmentando o seu estudante. A gente tem que trabalhar nessa perspectiva desse desenvolvimento. Não adianta esse estudante ser super inteligente e ele não saber se relacionar. Vocês concordam comigo? Um aluno do ensino médio, inteligente, tem boas notas, sabe inglês, sabe tudo, mas não sabe conversar. Ele não tem um amigo. Então, isso é problemático. Então, tem que pensar nesse desenvolvimento integral, considerando aspectos também cognitivos, sociais, afetivos, enfim. E não somente apenas, né, não somente nota, né? Não somente a questão, se você vai tomar bomba ou não vai, tá? Bom, o relatório também, ele serve como uma devolutiva às famílias, à comunidade escolar, ou até mesmo ao médico, isso é muito comum. Lembrando, gente, que é comum também o conselho tutelar pedir um relatório. Aí, quem não passou pela oficina de redação vai chorar, né? Porque tem gente que não tá sabendo nem escrever direito. Tô mentindo, pessoal? Se eu estiver mentindo, vocês façam, não, Lula, você tá exagerado. Tem gente que não tá sabendo. Tem professor aí que tá, né, bem jogado, deixando as coisas de qualquer jeito, né? E olha que a gente tem hoje a inteligência artificial também para nos auxiliar, mas nem sabe utilizar. Bom, e por fim, o relatório tem caráter formativo, né, e deve também favorecer a avaliação contínua e processual, em oposição ao caráter meramente classificatório ou punitivo, tá? Então, alguém aqui da nossa turma, gente, tá tocando o interfone aqui. Nossa, Deus. Posso ir lá rapidinho? Não sei se eu. Só moro eu e o Caio e ele saiu agora. Não sei se aconteceu alguma coisa. Só um momento, tá? Enquanto isso, vocês poderiam compartilhar, se vocês, uma com as outras, alguma experiência em relação a relatório? Eu vou lá rapidinho. Conta aí pra gente, Maria. Relatório, minha filha, esses relatórios é uma benção. Quando chega o mês de julho e o final é novembro, né? Que eu coloco já uma data, né? Eu coloquei agora segunda semana de novembro. Aí já começa. Agora, relatório, a pessoa também tem muita gente que tem dificuldade, né? Mesmo às vezes buscando às vezes a pessoa tem dificuldade de colocar ali no papel mesmo o que se observa. Hoje também tem assim, até as meninas lá, eu percebo lá que ela tem muita dificuldade mesmo de colocar, de fazer relatório, as palavras, que são os verbos que são usados para estar desenvolvendo esse relatório. Tipo assim, que tem que ser, o relatório tem que ser fidedigno à criança, e muitas vezes a gente percebe que não acontece. Aí cai para nós, coordenadores, ter que corrigir tudo. São mais de 100 relatórios, chega a ser até 120 relatórios para ser corrigido. Um a um. E na educação infantil, você faz um relatório da turma toda, né? Individualmente, um de cada um. Individualmente, tem um relatório da turma e tem um relatório individual. Aí tem que ler um por um, para saber se realmente condiz com aquela criança mesmo. Só que o que eu faço? Eu, geralmente, quando eu faço os relatórios, já deixo para elas a introdução e a conclusão. Aí eu peço para elas fazer somente o desenvolvimento que se observa na criança, que aí já fica mais fácil até para eu corrigir. Então, eu já sei, né? A não ser que seja uma criança, que às vezes, como o primeiro período, a gente coloca adaptação, tem que colocar a adaptação da criança, como que ela foi, como é que ela interagiu com os outros coleguinhas, baseado mesmo assim na BNCC, os campos de experiência. Então, tem que estar colocando a adaptação da criança, a socialização, a rotina, como que foi, e depois colocar as intervenções que a professora faz
quando a criança apresenta algum comportamento, assim, né, ao morder, como é que a criança morde, aí o que a professora faz. Aí o que eu faço? Eu faço a introdução e coloco a conclusão. E eu peço para ela fazer somente o desenvolvimento. Que aí fica mais fácil somente de eu corrigir só o desenvolvimento da criança. Aí facilita muito, né? Já facilita já, né? E aí, assim, nós temos as nossas referência, que é a moça, a supervisora da prefeitura, que ela olha os relatórios para ver se realmente está alinhado ali as habilidades da criança, se realmente está ali, não tem nada, né, para denegrir a criança, porque também tem que olhar isso também. Porque quando o pai vê um relatório, que já tem pai que assim, olha, mas isso aqui, meu filho não faz isso. Aí você tem que ter argumento para, não, fez, né? A gente tem esse argumento, tem que ter esse argumento, por isso que tem que ter esse olhar, para quando você vai fazer esse relatório. Porque os Gente, pais boa noite, perguntam voltei. isso. Daiane, tá me ouvindo? Daiane. Ixi, Daiane tá aí, gente? Chegou uma mensagem agora no chat. Daiane, conforme o cronograma da oficina de redação, hoje não tem aula. Hoje é encontro do Pedagogclube, tá bom? Aí, nesse caso aqui, é para quem é da área de educação, o nosso grupo. Aí você avisa ela, porque eu acho que ela tá confundindo aí. Só um minutinho, gente. É porque hoje é a nossa aula aqui do Pedagogclube, né? Então, meninas, desculpa, foi um garotinho de 2 aninhos vai entregar a encomenda, meu vizinho, vai entregar a encomenda para mim, que chegou. Esse negócio de trabalhar o dia inteiro fora, meu Deus do céu. Meninas, No período que você esteve fora aí, a Maria compartilhou com a gente aí sobre os relatórios lá que ela recebe, como que ela trabalha lá, né? Que ela falou que faz a introdução e a conclusão e deixa o desenvolvimento para as professoras. Aí ela relatou aqui como que funciona lá na escola dela, tá? tá, depois eu vou querer entender isso na prática. Você constrói a introdução, a conclusão Isso. desse relatório? Não, a conclusão é o seguinte, é o seguinte, ó, digamos, a Uhum. criança, né, no primeiro período tem adaptação. Então, ó, no primeiro semestre de 2025, né, um exemplo, a criança apresentou resistência, né, a gente vai colocando. Eu fiz uma pasta de relatório para elas, né, tá dando uma lida, né, fazendo. Aí eu já coloco, ó, em 2025 a criança, né, a adaptação ocorreu de forma tranquila, aí nesse momento nós estamos apresentando, aí vem falando um pouquinho, mais ou menos um parágrafo, falando aí vem somente a introdução. Aí o que é mais importante mesmo naquele momento ali para nós mesmos é o desenvolvimento da criança ali, ó. Aí ela vem falando da socialização, vem falando sobre a rotina da criança, qual o desenvolvimento que ela fez, como que foi feita a intervenção da professora diante da quando a criança reage a meio físico, né? Como que ela reage. Aí a gente tem que colocar as intervenções, como que a professora faz naquele momento com aquela criança. Então, eu achei uma coisa mais prática para mim ter. Já pensou? Todos, deixa eu ver, são 120, 106, 110 relatórios, cada um com a introdução, entendeu? Assim, o infantil, o do berçário é o diferente de todos, porque o do berçário são os menorzinhos. Então, aí a gente assim, ó, o infantil eu quero que vocês coloquem essa introdução aqui. Eu já coloco a introdução de mais ou menos umas 4 linhas, mais ou menos, essa introdução, entendeu? A não ser que a gente muda a introdução quando a criança apresenta alguma característica diferente. Então, essa criança, ela demonstrou mais resistência à rotina. Aí a gente tem que mudar, né? Mas se for uma forma mais tranquila, assim, ó, a criança, a adaptação dela foi tranquila, não houve choro, adaptou-se aos colegas, da turma, aí é a forma tranquila. Agora tem criança que não, tem criança assim, olha, aí já muda, já é diferente, a criança teve resistência, ela demorou mais um pouco para poder se acostumar, né, para poder interagir com os colegas, com as professoras, no momento que sai do colo da mãe, aí a gente já muda um pouco. Mas a introdução, geralmente, assim, eu acho mais fácil de vocês deixarem um pouquinho já pronto assim, para as meninas e eu fazer só o desenvolvimento das crianças, essa observação. Sim, compreendi. Então, vamos analisar aí, né,
Depois eu quero analisar essa questão mais em profundidade, tá, ô Maria? Até para poder Eu potencializar tenho uma isso. pasta, tá? Eu tenho uma pasta, né? Eu mandei para eu mesmo fiz essa pasta somente desses relatórios para ela estar fazendo, porque também eu faço encaminhamento para fono, faz encaminhamento, né, para poder estar avaliando os sintomas que a criança está apresentando. Então, a gente precisa também fazer um relatório descritivo para acompanhamento médico. Não, correto, sim. Não, mas beleza. Então é isso, né? A gente tem que fazer o relatório também pensando que tem relatório que fica na escola, né, gente? E tem relatório que você vai encaminhar. E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, o relatório que não é que chega até nós, assim, né, aquele pedido para que a gente possa encaminhar para um público externo, o médico, a família, eu acho que é um relatório que a gente tem que ter muito mais atenção ao escrever. Vocês pensam isso? Claro que o outro também, gente, mas eu penso assim, como que eu vou entregar de qualquer jeito um relatório para o médico? Meu Deus do céu. Ai, ai, né? Então vamos lá, ter muita coisa aí. Além disso, no contexto da educação infantil, que é o caso aí, né, das meninas e da educação infantil, igual a Maria está falando, os referenciais curriculares nacionais e a resolução do CNE de 2009 deixam explícito que a avaliação deve se dar por meio de observações e registro descritivos. Ela, né, falou isso mais cedo. Como relatórios, né, olha a importância, sendo vedada a atribuição de notas ou conceitos. Ah, o menininho de terceira, né, 3 aninhos, A, B, não tem conceito. Ah, de 0 a 100, não. Você vai fazer análise do percurso dele nesse período de educação infantil, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos começar sugestões. Hoje, eu escrevi uma coisa, depois eu pensei bem, falei assim, não, vou colocar sugestões. O que posso colocar no relatório? Porque, assim, é muito subjetivo também, né? Era um outro título que eu pensei, mas depois eu analisei bem, falei, não, vou colocar o termo sugestões, e lá no Pedagogo Clube, na nossa plataforma, eu vou inserir para vocês esse material, tá bom? Que aí depois vocês podem utilizar na escola de vocês. Olha, gente, eu estudei sobre isso, ó, mais ou menos, tá aqui, ó, nesse caminho aqui. Então, é interessante esse documento que eu vou compartilhar aí com vocês. Bom, gente, quando eu penso na introdução, que a Maria falou, é o seguinte, eu poderia criar um padrão, incluindo o nome do estudante, a idade, o ano, turma, o nome da escola, dos professores. Sabe essas informações? Elas são essenciais. Então, para otimizar o meu tempo, lá no Coltec, eu já criei, mas a Patrícia, que é a pedagoga... Ah, gente, falando da Patrícia, vocês me lembram, que a Patrícia já confirmou presença para outubro, tá? Aquela palestra, o ofício do pedagogo para além de sala de aula, porque vai sair concurso aí da UFMG nesse cargo que eu faço parte, Maria Rocha também, que é aquela professora que você estudou com ela, e outras pessoas também, e aí a Patrícia, que já trabalha na Federal aí, já tem uns 12, 14 anos, ela vai fazer uma live conosco, tá? Essa live tem que bombar aí, a gente tem que convidar outras pessoas para participar, tá bom? Voltando aqui, aí, o que nós montamos lá para otimizar o nosso tempo no Coltec? E essa introdução, sabe, o pessoal? Já deixando assim, ó, para o professor só inserir, sabe? Nome, qual que é o ano, qual que é o curso técnico daquele garoto, os professores de referência, sabe? Então, essas informações, eu já facilito a vida do meu docente ali, já deixando um cabeçalho ali para ele. Bom, isso é essencial? Lógico. Informações básicas, como frequências, datas das avaliações, enfim, depende aí da rotina de vocês. Eu estou no ensino médio, então a gente tem que colocar lá a questão das datas das provas trimestrais, que gera polêmica, os estágios que eles fazem, porque lá é ensino médio integrado, então eu já gosto de colocar essas informações. Bom, apresentar os objetivos pedagógicos, isso aqui são sugestões que deve conter no relatório, tá? Ah, mas nesse relatório meu aqui, Lola, não cabe isso, não. Ah, tá, mas talvez vai caber lá nos anos iniciais. Ah, mas isso aqui, igual, o que rola na educação infantil não dialoga com a minha realidade. O que rola na minha realidade não vai contar lá na educação infantil com a Maria, tá? Então, vocês precisam de discernimento aí. Apresentar os objetivos pedagógicos e critérios utilizados para avaliar o educando. E aí, como que foi feitas essas avaliações? É bom ter isso.
tá? É por meio de provas, trabalha em grupo, depende, gente, como você está fazendo seu relatório. É bom que você coloque essas informações, tá? Descrever referências e padrões de desenvolvimento esperado conforme o currículo, né? Então, esperar, né, conforme as habilidades que estamos trabalhando. Vou falar mais essa linguagem, assim, dos anos iniciais. As habilidades trabalhadas neste período, né? Assim, gente. Então, exige ali uma certa competência, né? Será que ele está alcançando ou não? Né? Na educação infantil também nós temos, conforme a BNCC, as habilidades e as competências, correto? Eliane, você trabalha com o quê? Educação infantil, anos iniciais, ensino médio, Sou infantil. educação infantil? Aham, tô no berçário. E lá tem as habilidades do berçário? Sim, a gente faz o relatório de acordo com a BNCC. Aí a gente faz a introdução com os dados da criança, como, tipo assim, se ela é, tipo, dando as características, a gente dá as características da criança e fala um pouco sobre ela. Aí a gente fala sobre o desenvolvimento que a gente trabalha com ela, tipo, quais são os projetos que a gente está trabalhando, tudo no primeiro e segundo parágrafo. Aí depois a gente começa a fazer sobre o desenvolvimento delas de acordo com a BNCC. Todos os campos da BNCC, a gente pega lá o eu, outro nós, aí a gente faz tudo que é igual o meu do berçário. Aí eu olho todas as habilidades que eles conseguiram alcançar e vou preenchendo, tipo, fazendo uma descritiva ali, todos os campos. Eu, outro nós, corpo, gesto e movimento, e assim vai. Bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dos projetos, né? Então, na educação infantil, só para eu entender, tem os projetos, né, que vocês trabalham com as crianças. Me dê um exemplo de projeto. Ah, sim, são vários. Igual lá na creche, onde que eu trabalho. A gente trabalha um projeto institucional, que é a coordenadora que cria. Esse ano a gente está trabalhando sobre a literatura. E dentro desse projeto institucional, nós, professoras, nós temos que encaixar o projeto da dengue, o projeto higiênico, o projeto alimentação. Se tiver necessidade de encaixar outro projeto, tipo assim, igual no berçário, projeto de mordida, aí eu tenho que criar um projeto de mordida, encaixando tudo dentro do projeto institucional. E qual que é a sua prefeitura? Belo Horizonte. Ah, PBH, né? Uhum. Aqui, o meu também é da prefeitura também, é creche também. Eu trabalho. PBH também, não é? Isso, creche parceira, né? A colega aí deve ser creche parceira também, né? Isso, creche conveniada com a prefeitura. Isso mesmo. Qual que é a creche que você trabalha? Eu trabalho na São Vicente de Paula, lá no Santa Efigênia. Eu conheço, já ouvi falar já. E Maria, você é de qual regional? Pampulha. Ah, beleza, tá pertinho de mim, Beleza. então. Pertinho aqui, pé do aeroporto. Ah, sim, ótimo. Então, beleza. E aí, gente, vocês podem colocar também, destacar o progresso, né, o progresso nas principais áreas do conhecimento. Leitura, né, escrita, matemática, ele é pressilábico, ele é silábico alfabético, e aí, entende? E essas informações, elas precisam. Ah, mas essa informação é muito técnica. Ok, você vai colocar essa informação técnica e transcrever ali para aquele seu leitor. Lembrando, vocês lembram? Estudava muito sobre isso, contextualização, contextualizar. O que é isso pré-silábico? Porque às vezes é um médico, né, que vai fazer a leitura, e aí você precisa fazer essa contextualização, tá? Indicar conquistas específicas. Gente, você começa um relatório elogiando ou já apresentando as críticas? E aí? Digita no chat. Qual que é o certo? Só pontuar? Ah, não, elogiando o seu estudante. Por exemplo, avaliando as habilidades que ele já alcançou. Então, por exemplo, né, aquele aluno, né, que tem dificuldade de interação, ele é um aluno meio problemático para mim, sabe? Só que eu tenho que analisar nele o quê? Que ele é um aluno educado, ele é um aluno, gente, sério, ele não falta às aulas. Olha que legal, um aluno do segundo ano do ensino médio. Eu sou pedagoga do segundo ano. Então, eu observei o quê? Eu tinha que achar coisas boas no menino, né? Aí eu percebi que ele é um aluno frequente, que é um aluno que super educado conosco, né, enquanto equipe pedagógica. Aí você começa, né? É um aluno que
ele tira boas notas na área de exatas, porém, contudo, entretanto, ele tem dificuldade de realizar trabalhos em equipe, ele tem dificuldade de relacionamento com seus colegas e docentes. Vocês entendem que você tem que trazer esses elementos, mas antes disso, eu começo a contextualizar o nome completo daquele aluno, qual ano ele está, né, na escola, qual curso que ele faz, ele o quê? Da automação, da eletrônica, da química, vocês entendem? No meu caso, eu tenho que contextualizar isso, tá? Da mesma forma vocês. Bom, e aí, outros aspectos importantes. Opa, tá faltando um S aqui, que lindo, né? A professora esqueceu de colocar o S. Incluir observações sobre a capacidade de resolução de problemas, compreensão de textos, desenvolvimento da linguagem, registrar a evolução em atividades de alfabetização e letramento, né? Enfim, nesse caso aqui, quando a gente pega as crianças ali, observar, ela compreende o texto, né? Ela consegue falar com os coleguinhas, tem dificuldade, vocês têm que analisar todos esses detalhes no relatório, tá? Comentar sobre a interação com os colegas e professores, que é o meu caso lá, né? Eu fiz um relatório recente. Habilidade de socialização, colaboração e resolução de conflitos. Gente, nós temos adolescentes e crianças que não sabem dialogar. Tudo tem que bater, tudo tem que morder, sabe? Então, a gente tem que analisar. Ele sabe fazer gestão de conflitos ali com o seu colega? Então, essas informações devem aparecer no relatório, até mesmo na educação infantil. Esse aluno, gente, uma coisa que eu aprendi na Prefeitura de Belo Horizonte, tá? Eu trabalhei com a turminha do primeiro ano, então são crianças pequenas, tá? Naquela época, 6, 7 anos. Você pode trazer no seu relatório que aquela criança é bagunceira, desorganizada? Sim ou não? Não, eu fiquei sem saber. Fernanda, eu posso inserir essa informação? Eu acho que de uma forma mais sutil. Por exemplo, apresenta dificuldade na organização dos materiais, precisa de maior acompanhamento da família. É o jeito de dizer, mas Isso. passando essa mensagem. Sim, nós precisamos trazer isso. Nós estávamos em diálogo recente que a escolha do léxico, a escolha dos vocábulos, por isso que é importante quem passou pela oficina de redação. Vocês lembram que nós estudávamos com sinônimos.com? O tempo inteiro, gente. Você vai lá para os sinônimos, né? Por exemplo, eu tenho que registrar sim. Tá, Eliane? Eu tenho que registrar assim, que aquele meu aluno, ele apresenta, ele é desorganizado, ele não encontra nada. Tá tudo bagunçado. Isso aqui da minha linguagem, né, oral. Só que vou traduzir agora para o texto. O estudante, entende? Igual a Fernanda falou, né? Apresenta, né, em alguns momentos, né, dificuldade de organizar os brinquedos, de guardar, enfim, vocês vão pensando em palavras corretas, mas o médico precisa saber disso, a família precisa saber disso. Agora, eu não posso colocar lá, né, porque no dia a dia eu falo, né, gente, eu falo, o menino perturbado, mas isso aqui não, né, mas não posso colocar isso aqui no meu relatório, não, tem que ser profissional, né, eu tenho que pensar em quais palavras eu vou traduzir, né, o que esse menino vivencia na escola, tá? Então, por exemplo, e outra questão também é a questão do adjetivo. Ah, Maria é bonita, né? Bonita é adjetivo ali do substantivo Maria. Aí, o que a pessoa coloca? O aluno é bagunceiro. Não. Vou dar um exemplo. O aluno apresenta... Vocês percebem que há a diferença do verbo to be, do ser e do estar? Por exemplo, uma coisa, gente, é você ser, né? Outra é você estar. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão do adjetivo. Aí a gente volta lá para as aulas de língua portuguesa. Como que eu vou colocar isso? Né? Eu vou ter que usar os termos de forma correta. O estudante, neste trimestre, nesse semestre, apresenta dificuldade de relacionamento. Eu posso colocar, o João é tímido. Não, eu não posso afirmar isso. Eu convivo com ele a vida inteira. Vocês concordam? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, a gente tem que saber
analisar o que? Os vocábulos. E em alguns momentos também, que eu estava conversando esses dias com a pedagoga lá do Coltec, que nós temos que o tempo inteiro analisar em qual momento eu pego o pronome, ele, em qual momento eu utilizo o nome do sujeito, em qual momento eu uso ali o sinônimo, né, estudante, educando, para não ficar aquele texto repetitivo. O aluno não sei o quê, a aluna não sei o quê, Maria, você entende? Aí quando você vai ler o texto da professora ou do professor, a aluna apresentou, a aluna não sei o quê. Gente, existe pronome pessoal aí. Ela, ele, e ainda tem um mais aprofundado, este, entende? Então, de vez em quando é bom recorrer à gramática, beleza? Além disso, gente, é bom a gente registrar também, além das questões de desempenho ali acadêmico, né, estudantil, a questão das questões emocionais. Hoje, como eu disse para vocês, é essa análise integral do estudante. As emoções, conforme a BNCC, né, as competências socioemocionais, elas precisam entrar, tá? Então, como que ele lida com as frustrações em sala? Demonstra empatia, tem autonomia? Então, vocês vão analisando tudo isso. Relatar o engajamento do aluno nas atividades de sala, de aula, em momentos de aprendizagem coletiva, identificar comportamentos que evidenciam motivação, criatividade, esforço. Então, como que eu vou lembrar disso tudo? Eu vou falar um pouquinho da minha prática, quero ouvir a prática de vocês. Eu, quando eu era professora referência, eu fui professora referência do 5º ano, na Loreto, eu montei o diário de bordo, anotem o termo, o diário de bordo da minha turma. Você vai montando o caderno do seu diário de bordo com o nome de todos os alunos. Vamos imaginar que você tem 28 alunos. Vamos dar um exemplo aqui, Fernanda. Fernanda, vou colocar ali, ó, é uma estudante super dedicada, sempre entrega as redações no prazo. Então, eu já sei. Olha, a Eliane chega atrasada nas aulas. Que exemplo, você é minha aluna presencial. Stephanie tá brigando com a Irenilda, lá na hora do recreio. Gente, diariamente você tem que inserir isso. Olha lá, Stephanie, daqui a pouco ela me manda, viu, gente? Acaba a aula, ela me liga xingando. Pode parar de ficar me usando como exemplo. Nossa, não foi, Stephanie? Não, fala a verdade. Fala a verdade. O que você fez comigo na última aula? E eu liguei não, mandei uma reclamação, só isso. Então, Eu nem lembro. ela manda a gente passar vergonha de propósito. Ai, gente, é na oficina de redação, tá? Eu gosto de fazer umas perguntas só, mas aqui vocês também fazem perguntas difíceis para mim também. Mas enfim, vamos lá. E aí, pessoal? E aí, pessoal, o que acontece? A Stephanie, ela fica brigando com a Irenilda no recreio. Gente, eu, Lohane, enquanto professora, amanhã eu já não estou lembrando de muita coisa, não. Então, eu tenho que anotar no meu diário de bordo, tá? Tem que anotar. E aí, quando chega próximo do conselho de classe, aí você consegue montar um relatório mais verdadeiro. Vocês entendem isso? Então, Maria Elita, Irenilda e companhia, vocês precisam... Para, Stephanie, deixa eu dar minha aula aqui, você está me desconcentrando. Vocês precisam anotar no diário de bordo de vocês. O diário de bordo pode ser esse aqui, ó, o caderno. Do dia a dia. Anotar, gente, coisas que acontecem. Vou falar igual um professor do cromo. Coisas estranhas acontecem. Vocês precisam registrar, tá? Olha, aconteceu tal coisa. O meu caderninho desse aí tem outro nome, Lohane. O meu caderno, igual esse aí, não chama diário de bordo, ele chama caderno de ocorrência. Aí eu anoto as ocorrências de todos os alunos que aconteceu todos os dias. Aí quando o pai vem, eu mostro, ó, no dia tal, fulano não trouxe caderno, no dia tal, não fez para casa, no dia tal ele brigou, no dia tal ele mandou eu para PQP, e por aí vai. É como eu sou uma pessoa mais chique, né, Stephanie? Vocês me chamam de favelada, mas como eu sou uma pessoa mais chique, diário de bordo, tá? Lembra, assim, viagem de avião, agora, ocorrência, lembra eu indo para a delegacia da Polícia Civil fazer um boletim de ocorrência. Então, por isso que eu coloco diário de bordo, tá? Diário de bordo, caderninho, ó, enquanto eu era professora, encapado com o meu nome, é tudo bonitinho, faço as coisas de qualquer jeito, tá? Agora, é claro, a ocorrência... Depende aí, né,
Você de Vespasiano. Mas voltando aqui, Não, né, mas gente? aqui a intenção é essa mesma, é mostrar para ele que aquilo está errado, e aí ele assina, concordando que ele fez aquilo que é errado, e depois a gente chama os Ah, pais e não. conta tudo. Nesse caso, aqui a gente chama isso de ata, é como se fosse uma ata ali nesse caso, é isso que tá falando? Isso. É porque o diário de bordo, na verdade, é como se fosse o meu diário, e eu faço a análise tipo assim, das minhas percepções, né? Vocês entendem mais ou menos? Por exemplo, eu estou acompanhando o 5º ano, então eu tenho ali algumas ocorrências, sabe, coisas assim positivas também. Por exemplo, eu tinha um aluno, eu já falei demais desse meu aluno aqui, que era o Murian, nossa, que saudade dele. O Murian era um aluno autista, ele chegou na minha turma, ele não era alfabetizado, no 5º ano, e comecei a fazer um trabalho, sabe, junto com a EE. As evoluções dele eu fui anotando, gente. Sabe, eu anotava coisas positivas, muito mais positivas, né? E também até a interação dele com as meninas. Às vezes eu colocava assim, Isadora, que era uma aluna muito legal. Assim, Isadora tem ajudado, Murian. Sabe, quando você pega uma aluna muito destaque e coloca ela para auxiliar um aluno com deficiência, ou um aluno com dificuldade na sua sala? Então, eu anotava esses pontos positivos, era o meu diário. Quando a coordenação na época falava assim, ô Lohane, tem como você fazer um relatório? Eu já tinha algumas coisas que eu anotava no meu diário, entende o que eu quero dizer? No meu diário, entende? E hoje, gente, lá no Coltec, eu tenho um registro de atendimento ao estudante, lá no Drive. Então, olha que interessante para quem é pedagogo, quem está na coordenação. Lá no Drive, eu montei assim, eu não, né, o colégio, registro de atendimento ao estudante. Então, por exemplo, eu anoto tudo que acontece com aquele estudante naquele drive. E a outra pedagoga também fazia isso. Ela aposentou. Ela aposentou em dezembro. Eu fui nomeada em março. Ingressei em abril. Quando eu chego lá, eu tenho todo o histórico de atendimento dela com o estudante. Entende? Ela coloca se ele pegou recuperação, ela colocou se ele pegou recuperação, se ele era um aluno que chegava atrasado, algumas informações que até o professor falava, ou acontecia no conselho, mensagens, tá? Que a família relatava assim, olha, fulano ficou internado, aí ela coloca num registro de atendimento ao estudante. Gente, facilitou minha vida, fala a verdade. Então, enquanto pedagoga, enquanto coordenador, se você tem um registro de atendimento e você fala assim, gente, nós vamos criar aqui um registro de atendimento no Drive, tá? Então, com o nome de todos os alunos, faz por turma, ou por ano de ingresso, enfim. E aí, gente, facilita muito a vida de alguém, sabe? Porque você não é eterno naquela escola, não. Vocês conseguem entender? A mulher aposentou, mas ela facilitou minha vida. E quando eu chego na escola, eu assumo a turma dela, do 2º ano, tem todo o registro de atendimento, tem tudo. Aí eu vou lá e verifico o que ela escreveu sobre esse aluno, antes de marcar até uma orientação educacional, tá bom? Ou até mesmo antes de conversar com a família, eu vou lá, analiso o que aconteceu com ele no ano passado. Isso é legal também, ter essas anotações no Drive, tá? Que você pode compartilhar depois com a sua direção. Bom, definir metas de curto e médio prazo para o desenvolvimento do aluno, baseado nas observações realizadas. Então, é interessante, né? Por exemplo, eu gosto de definir, olha, daqui 2 meses eu vou agendar uma nova reunião com a família. Sabe, depende do que é a sua meta, entende? Eu vou montar uma oficina, enquanto pedagoga eu crio oficinas lá na UFMG. Eu vou montar uma oficina de gestão do tempo. Esses meninos estão muito perdidos em relação ao cronograma. Então, você vai analisando. O que eu posso fazer na educação infantil? O que eu posso ajudar a minha turma? Como que eu posso auxiliar esse aluno aqui com deficiência? Enfim, você vai colocando isso, sabe? Esse acompanhamento, as estratégias de intervenção, o que a escola está propondo. Vamos dar um exemplo, gente. A estudante está no 4º ano e não sabe ler e escrever. Não uma estudante somente, um grupinho de 10 alunos. A escola precisa pensar uma estratégia, correto? E dependendo do relatório, vocês podem colocar que a escola está fornecendo, está ofertando no 2º turno, reforço escolar, escola integrada, vocês entendem? Porque o médico, o fonoaudiólogo fica por dentro disso. Eliane? Só tipo assim, falar uma coisa aqui, você estava falando lá, que faz das sugestões. Lá na creche esse ano, eles montaram, a coordenação e a direção montou um caderno de planejamento, assim, para cada turma. Aí, igual o meu do berçário.
com todos os campos da BNCC, a gente faz o planejamento lá, e no final do mês a gente tem que fazer um mini relatório, falando como é que foi o desenvolvimento de cada criança naquele mês. Se as atividades que a gente fez deu certo, se eles desenvolveu as habilidades que a gente pretendia, se, sabe, cada coisinha, se foi desenvolvido, se foi alcançado, se não foi, tipo, fica assim, todo mês tem um relatório. Tipo, se eu sair, a outra professora que pegar, vai ter, assim, tudo, porque vai conhecer cada criança. Olha, é super interessante isso, porque nós sabemos que às vezes tem uma criança que ela chega na escola, né? Recentemente ela chegou na escola, não tinha tanto vínculo antes, né? Então, tudo isso tem que ficar registrado. Olha, esse aluno já faz parte desde do berçário, é uma criança que a família é presente. Oh, gente, isso, claro, que tem o nosso relatório, que é o registro de atendimento, é uma coisa mais nossa. Lá eu escrevo algumas coisas, olha. Aí eu escrevo com a minha linguagem mesmo, ó, familiar ausente, o adolescente apresenta. Não, conforme a professora, o adolescente sempre está mentindo, matando aula, fica andando pela UFMG. Então, esse é o meu registro de atendimento. Ali tem de tudo. Mas quando eu vou transcrever isso para um relatório, aí eu já penso nas palavras corretas. Mas se eu sair dali também, pedir remoção, quem chegar no meu lugar lá, tá por dentro também está acontecendo, né? Bom, e por fim, gente, incluir uma análise pessoal ou resumo do progresso do aluno, destacando os pontos fortes e oportunidades de melhoria, registrar reflexões sobre a eficácia da metodologia aplicada e a evolução observada ao longo do período. É interessante que teve um dia lá na Prefeitura de Belo Horizonte, acho que foi ano passado, eu falei assim, porque a metodologia que eu trabalho é sócio não sei o quê. Aí todo mundo parou assim, porque as pessoas não pensam nisso depois que vai para a sala de aula. Qual que é a metodologia que você trabalha? É o método tradicional e outro? Pode ser. É o método de... Qual que é o método? Quem é o teórico que você segue? Isso precisa ser, sabe, mais claro para você. Então, por exemplo, eu sou uma professora que eu trabalho também muito a questão da competência socioemocional. Então, eu tenho uma metodologia que eu sigo. E eu sei que metodologia é essa. E é interessante que quando você faz um relatório de um estudante, você registra qual que é o método que você trabalha. Vocês já pensaram nisso? Que às vezes a gente esquece desse método? O que você acha, Fernanda? Eu nunca parei para refletir a minha prática assim, não, sabe? Eu lembro na faculdade que os professores falavam, eu trabalho na perspectiva de fulano. É muito chique mesmo. Você lembra, Por né, Lili? exemplo, a perspectiva como fala? Interacionista, alguma coisa assim. Isto. Por exemplo, ali tem um pouco de Piaget, enfim, de outros também. O que significa isso? Que você é uma professora que acredita muito no trabalho em equipe, nas relações sociais, então você monta projetos, monta excursão. Por isso que você tem que identificar. O que você pode fazer depois? Você pode colocar suas práticas, jogar no chat, né? Claro que você tem que treinar ele para analisar as metodologias. Mas você coloca assim: a minha prática enquanto professora pedagoga, ou pedagoga. Eu gosto de trabalhar questões socioemocionais, eu gosto de trabalhar em equipe, as minhas avaliações, elas são mais abertas do que... Enfim, você vai colocando algumas coisas. Qual que é o método que eu sigo? Seu método é tal, entende? Então, assim, você tem que ter essa clareza. Enquanto docente, você é professora de qual ano, Fernanda? Atualmente eu estou no segundo ano. Segundo ano. Irenilda, você está trabalhando com qual turma? Irenilda, você trabalha com qual turma na educação infantil, correto? Maria está na coordenação. Eliane está no berçário. E você, Stephanie? Educação infantil mesmo, eu. Mas qual turminha? Que era do berçário, e você? Primeiro período, Quantos anos, normalmente? 4 anos. 4. E você, Stephanie? Eu estou da coordenação, segundo e terceiro ano. Gente, quer ver? Vamos pegar aqui os métodos de ensino. Métodos
de ensino. Vamos ver aqui, qual que eles falam. Nossa, tinha até uma tabela na UFMG que a gente estudava isso em didática. Tem que procurar isso depois. Olha que interessante, a Montessori. Montessori, vocês conhecem? Foi uma italiana, ela trabalha que a perspectiva dela é que tudo tem que estar ao alcance da criança. Então, as cadeiras, o vaso, já percebeu que tem uns banheiros com os vasos pequenos, os armários, essa é a visão dela. É a visão dela. Então, tem escola que segue essa perspectiva. Tem escola que é totalmente Paulo Freire, gente. Que segue o método Paulo Freire. Tem escola que é totalmente tradicional. Tá? Tem escola que trabalha muito, quer ver? Deixa eu dar uma analisada aqui. Lola, a maioria das creches, né? Eu não sei da colega aí, que trabalha muito a Reggio Emília. Você já ouviu falar? Emília Ferreiro? Não, quem? Não, Reggio Emília, que é uma cidade da Itália, Patalossi, né? Que geralmente são baseados as EMEIs, é baseado na teoria dele, dessa vivência, né? Das crianças. É uma abordagem construtivista. Isso, é muito bacana, viu? Nossa, gostei de saber, porque olha que interessante isso, gente. Olha que interessante o que ela falou aqui agora, olha, é uma abordagem construtivista, focada na criança como protagonista do aprendizado, e que usa a exploração e a expressão das 100 linguagens da criança, enfim. Mas aqui trabalha com o quê? Com a autonomia do estudante. Então, também dialoga um pouquinho com a perspectiva do Paulo Freire. E aí você tem que saber qual que é o método que você trabalha. Identificar esse método, né, enquanto professora. Porque, assim, gente, às vezes as pessoas falam assim, eu não sigo o método tradicional, não. A gente segue também. Às vezes você tem 3 tipos de metodologia de trabalho. E uma delas é tradicional. Ainda mais no processo de avaliação. Então, é bom você ficar ciente disso, porque quando você for fazer seus relatórios, ou até mesmo para você criar uma identidade enquanto docente. Porque psicólogo tem disso. Depois vocês analisam. Tem psicólogo que ele já deixa bem claro, olha, meu método de trabalho Enfim, eu converso muito com o Jacques, ele tem até a perspectiva que ele vai seguir, de metodologia. Quem faz acompanhamento aí com psicólogo, ou que vai buscar um psicólogo, já reparou que eles têm o método deles? Eu sou terapeuta... Ai, gente, me ajuda aí, porque eu não faço acompanhamento, então eu não sei. Mas eu escuto meu amigo da Fafiche falando, eu sigo essa vertente. Isso é muito claro para eles. Isso tem que ficar muito claro para a gente também, beleza? Tá bom? Para a gente trazer isso no nosso relatório. Tem uma abordagem, né, Lu, que acho que é diretiva, né? Acho que fala que é diretiva na psicóloga. Ele já fala, já aborda, isso mesmo. Mas aí eles têm uma abordagem, igual, por exemplo, ele estava me contando que a abordagem dele, esqueci agora, ele sempre me conta esses casos, mas ele fala que a abordagem dele analisa todo o contexto, desde a infância. Tem abordagem que analisa só o presente. Enfim, cada psicólogo tem a sua sexóloga, então eles têm uma abordagem muito clara, e às vezes o docente fica perdido, às vezes o docente é totalmente tradicional e acha que não é, depois você observa. A professora trabalha o dia inteirinho só com regrinhas gramaticais e acha que não é. Nem ela sabe que abordagem, que método ela utiliza na aula dela. Bom, gente, aí para fechar essa parte aqui, que eu tenho que mostrar para vocês ali no relatório, entregue do relatório para a família. O que eu faço como que eu faço, viu, gente? Quando eu faço o relatório, eu gosto de entregar pessoalmente, tá? Mas me envia pelo WhatsApp. Jamais. Eu não envio. Tem outras pedagogas que enviam e tá tudo bem, tá? O que eu fiz? Eu fiz um relatório recente. Eu distanciei desse relatório. Gente, eu faço muito aquele método de redação. Eu escrevo, eu distancio do texto, aí no outro dia eu volto, entendeu? Aí eu vou, analiso, reescrevo. Bom, compartilho com os outros docentes. E eu peço que eles também tragam contribuições. Gente, o relatório não é só você que faz, não. Você pode pedir apoio daquela professora, sabe? Tem a professora regente, a professora auxiliar.
uma coisa que eu fazia muito na prefeitura, sabe as meninas monitoras de apoio à educação, apoio ao educando, que trabalha com a criança com deficiência em sala? Eu tinha uma menina que trabalhava comigo na sala, né, a monitora, e eu tinha também a Daiane, né, que saiu, a Daiane está participando de uma outra live aí, a Daiane enquanto estagiário. Para que meu relatório fique mais, assim, transparente com a realidade da criança, eu falava assim, Dai, depois você escreve um parágrafo para mim, o que você percebe nesse aluno Tiago? Entendeu? Porque ela não tem uma outra visão que eu tenho. E aí, gente, sabe o que eu descobri? Que os alunos sentiam mais confiança em contar segredos para a Daiane. Ela era estagiária. E isso com os alunos do 4º ano. Aí ela começou a contar assim, porque eles sempre conversam comigo na hora do recreio. Eles conversavam comigo na hora do recreio? Não, porque eu estava na sala dos professores. A Daiane era estagiária, estava rodando a escola. Olha que interessante quando você é um professor inteligente e pede apoio, sabe trabalhar em equipe. Aí aquela moça que é apoio educando, que acompanha a criança com deficiência, eu questionava para ela as coisas também. Eu falava, seu Fabiana, que era a minha colega, né? Ô, Fabiana, o que você observa aí do Murian? Sabe o que ela me contou um dia? Ela falou assim, eu tô percebendo que ele tá coçando muito a cabeça. Gente, eu nem percebia isso. Vocês entendem? Aí ela falou assim, eu tô percebendo que ele tá se coçando muito, que parece que ele tá com uma alergia. Quem que percebe isso? É quem tá muito mais próximo da criança. Tá vendo que eu não anoto só a questão do progresso dele? Ele era pressilábico, avançou, mas também, ao longo do meu relatório, gente, eu posso trazer isso, que essa criança, nos últimos meses, está apresentando o quê? Uma alergia. Tá vendo como que a gente mostra que a gente está com um olhar mais atento? Não sei, eu fazia isso, mas vocês podem falar assim, não, Lola, você está detalhando coisas demais, mas cada um trabalha de uma forma, tá? Bom, outra questão que eu faço também, gente, no Coltec, sabe a assinatura? Porque eu tenho que buscar a assinatura de vários professores que me ajudaram na construção. Gente, eu não assino sozinha, tá? Eu não assino sozinha relatório, não. Ainda mais se for relatório, tem que mandar para o médico. Sendo que a Stephanie escreveu também, sendo que a Erenilda trouxe a opinião dela, eu vou assinar sozinha? Jamais. Eu mando para o coordenador, eu mando lá para o meu diretor, que escreveu também, que lá no nosso colégio o diretor escreve. Porque o diretor é professor também, né? Então, se ele acompanha aquele estudante, ele pode trazer contribuições. O que eu peço? A assinatura digital do Gov. Quem faz a assinatura digital do Gov? Quem utiliza? Você utiliza, não... Gente, liga a câmera aí que eu gosto de ver vocês, porque às vezes vocês fazem assim com a cabeça, eu já sei, né? Quem utiliza a assinatura do Gov, gente? Por quê? Você, às vezes, não consegue encontrar com aquele docente. Por exemplo, tem um professor que ele era de educação física, e eu falei com ele, André, eu quero que você escreva, sim, a sua percepção em relação ao estudante na aula de educação física. Gente, começa a exigir, mesmo você não ser professora. Você fala assim, não sou professora sozinha desse menino aqui, não. Eu quero também que o professor de educação física apresente pelo menos uma contribuição nesse relatório, para esse relatório ficar mais encorpado. Aí eu mandava e falava assim, assinatura digital. Se eu não vou encontrar com ele, não vou, cada um assina e me manda, vocês entendem? Aí um assina no PDF, o outro assina, depois está todas as assinaturas do digital, e está tudo certo. O que eu fazia? Passava para a coordenação, depois que ela já revisou também, a impressão, gente, coloca no envelope, entrega para essa família no envelope. Isso é questão de cuidado também, e de organização, tá? Linguagem acessível, um texto bem revisado. Gente, digita. Pelo amor de Deus, digita o texto. Pega lá, aulas, vocês são formados na graduação, ABNT, Arial 12, justificado, tudo bonitinho. Vou mostrar para vocês ali na prática e vou compartilhar com vocês um modelo também, tá? Deixa tudo organizado, não faz as coisas de qualquer jeito. É melhor você fazer com calma. Mas a família quer o relatório... outra coisa também, eu sou assim, tá? A família quer relatório para segunda. Meu amor, hoje é sexta, faço não. Faço não, sabe? Porque sábado domingo eu não vou fazer relatório lá em casa, não. Eu sou assim, tá? Quem me conhece sabe. Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo. Avisa a família e me dá uns 4 dias. E tem que dar, porque se eu falar também que eu não vou entregar o relatório. E aí, como que fica? Entende? Então, a gente precisa de um tempo, porque eu não vou entregar um relatório de qualquer jeito. Eu passo revisão desse relatório, eu passo para os outros professores e ainda passo para a coordenação fazer a revisão, tá? Cuidado, não fica aceitando as coisas de última hora, não. Não, eu preciso revisar, não vou fazer de qualquer jeito, não. Entrega o seu melhor, tá? Bom, gente, tá.
chegou esses dias uma situação lá. A mãe falou comigo assim, eu fui aí buscar o relatório, dei 2 vias, tá? Eu dei 2 vias. Fiz né, 2 impressões, entreguei no envelope e tal. Aí ela falou assim, tem como você compartilhar comigo? Que eu esqueci que a fono também quer. Porque uma via era para mãe, para família, e uma outra via era para neuro. Aí eu falei assim, não, só mediante, e eu sou uma chatona no Coltec, falei só, mediante a solicitação por e-mail da fonoaudióloga. Sabe por quê? Porque ela pediu para eu mandar em PDF o arquivo. Eu morro de medo, sabe por quê? Eu tenho medo. Aquele pessoal sabe muita tecnologia, deles alterarem alguma coisa, sabe? Modificar o documento. Então, eu gosto de pegar pessoalmente. Agora, a fono quer? Pede ela para entrar em contato comigo, que aí eu mando para ela, entende? Aí, o que aconteceu? A fono entrou em contato? Não. Aí eu falei assim, você não tira xerox da cópia que você tem aí impressa? Vocês entendem, gente? Eu vou mandar em PDF? Eu não. Por quê? Depois vai que eu não coloquei algo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Que eu me resguardo na UFMG? Porque eu estou trabalhando com adolescente e eles podem mudar uma fala minha e alterar lá. Eles sabem mais tecnologia do que eu. Então, eu não mando. Beleza? Utilize canais institucionais, e-mail, gente, @PBH, @UFMG, @Ribeirão das Neves, o e-mail da sua, não vai colocar lá, não, Stephanie Gatinha, @Gmail, não. Esse aí você deixa lá para o Instagram, viu? Coloca o seu profissional, tá bom? Tá. Foco na estratégia, que trabalho em equipe, isso eu deixei bem claro para vocês. Sigilo e ética, viu, gente? Cuidado, né, com a forma que você vai entregar esse relatório, a forma que você vai escrever. Então, tem que ter muito cuidado, porque qual que é o meu receio também? É você escrever um relatório e esse relatório for contra você, você falar assim, eu acho que esse aluno tem autismo. Gente, a gente pode suspeitar, mas nós não somos especialistas. Eu jamais vou colocar isso. Eu posso colocar características, entende? Esse aluno apresenta dificuldade em trabalho em equipe. Vocês entendem? Mas eu não posso falar assim, eu acho que ele é autista. A gente fala isso no dia a dia em sala de aula. Claro que eu vou falar isso com a minha colega. Lógico, eu falo assim, gente, sinceramente, esse aluno talvez ele vai sair com um laudo nessa vertente, por conta da minha experiência. Por conta da sua experiência, você consegue identificar. Mas você não pode colocar esse achismo no seu relatório, tá bom? Outra coisa, gente, você entregou o relatório, o que eu faço? Eu vou lá, monto uma ata, tá? Ata boba, coisinha simples. Lá no meu caderno de diário de bordo. Entreguei em reunião para a família. Mãe, você assina aqui, por gentileza? Para eu me resguardar que foi enviado. Beleza? E aqui tem as referências, tá? Então, vou compartilhar com vocês depois na plataforma. Então, vocês podem ler a BNCC, a LTB, e aí em diante. Bom, aqui eu vou parar. E eu gostaria de saber se há alguém que já recebeu algum relatório que você fala assim, Jesus de Nazaré, enquanto eu vou abrir um outro arquivo aqui. Alguém já recebeu um relatório que fala assim, meu Deus do céu. Conta um caso aí, Stephanie, pra gente, enquanto eu vou abrindo aqui um documento. Você quer só um? Não sei, vai. Vou contar o mais recente. Eu recebi uma solicitação de um relatório para a mãe levar ao médico. Eu não sei qual especialista, mas era para tipo revalidar o laudo da criança e pegar a medicação. E lá na escola, o prazo de entrega de relatórios é 15 dias. Então, a gente pede à família 15 dias, porque a demanda de relatório está muito grande, né? Aí a gente pede 15 dias, e aí eu entrego a solicitação eu faço o requerimento, coloco o nome do professor, o nome do aluno, e estabeleço uma data. Geralmente eu dou até uma semana para o professor me entregar, e nessa outra uma semana que eu tenho, eu reviso, coloco dentro do modelo padrão da escola e às vezes quando fica pronto antes dos 15 dias, a gente entra em contato com a família. Aí eu fiz isso, né? Fiz o requerimento, entreguei para a professora. Isso foi semana passada, né? Na quarta-feira. E o prazo de entrega do relatório era até hoje, dia 28. Aí pedi a eventual para entregar para a professora e 20 minutos depois, a professora pediu um aluno para descer
e me devolveu o requerimento com o nome do aluno, mais uma folha de caderno rasgada e escrita à mão. O aluno tal é extrovertido, aprende fácil, porém as crianças reclamam que ele faz barulhos sexuais e depois do recesso ou antes do recesso ele apresentou comportamento agressivo. E no final falava assim, ele não aceita que a professora ou outros adultos da escola fale com ele ou dê orientações, uma coisa assim. E me entregou desse jeito. Esse foi o caso mais recente. E aí eu fiquei com tanta vergonha que eu não tive coragem de ir lá e falar com a professora, falar, olha, mas aí eu peguei essa situação, coloquei na pauta e nós tivemos uma reunião administrativa e pedagógica, e aí eu levei essa questão para a reunião administrativa e pedagógica para falar no geral. Não citei, mas quem me entregou dessa forma entendeu o recado. Aí agora eu até falei com o Lohane que eu vou providenciar um informativo explicando exatamente o que o Lohane falou no início da aula, né? Que é de caráter formativo, que né, não é a escola que exige, que é questão de lei, e como é que deve ser entregue esse relatório, que é digitado, que tem que enviar no e-mail tal, que tem que atentar-se às palavras, etc. Aí eu vou fazer isso para ver se melhora, porque eu recebo uma coisa pior que a outra. Pois é, eu falo o seguinte, gente, assim, que a gente tem que ter esse cuidado, sabe, enquanto profissional. Hoje eu fiz uma orientação educacional com uma adolescente, eu falei com ela assim, olha, você tem que melhorar agora na adolescência, agora, alguns comportamentos, né? Porque profissionalmente você tem uma imagem. Então, assim, é interessante que a gente faça com cuidado, com atenção, peça ajuda. Eu não sei tudo também não, gente, mas eu busco conhecimento. Olha que interessante. Você pode montar o seu padrão. Quer ver? Aqui, gente, é um exemplo, tá? É um exemplo. Vocês podem colocar logo da prefeitura. Aqui é um exemplo que vou trazer para vocês. Vocês podem ter no drive de vocês. Aí o nome da escola, o nome. Então, sabe aquilo que a Maria explicou dessa introdução para facilitar? Você pode otimizar o seu tempo, deixando como padrão o nome do estudante, vou compartilhar depois com vocês. Turminha, salinha, nome das professoras. Já deixa no jeito, tá? E aí, gente, olha que interessante esse relatório aqui, ó. Aqui é um nome fake, tá? Dulce Maria Gomes tem 9 anos. Está matriculada no 4º ano do ensino fundamental, sala 411, turno da manhã, na Escola Municipal João Batista dos Santos, na região norte de Belo Horizonte. Essa introdução, gente, ela pode ser padrão, entende? Então, você, enquanto pedagoga, coordenadora, você já pode deixar assim, sabe aquele espaço, nome, sabe, meninas, idade, essas informações aqui, para que o profissional que for fazer esse relatório, lembre-se que você tem que iniciar introduzindo, fazendo essa contextualização de quem é essa criança, tá? Beleza. Ainda mais se você for encaminhar isso para uma outra pessoa. Durante o período letivo, observou-se que a aluna demonstra grande interesse e habilidades na atividade de matemática, apresentando facilidade para resolver problemas, realizar cálculos e compreender os conceitos trabalhados em sala. Então, aqui começou valorizando a maior habilidade que ela tem, que é em matemática. Em língua portuguesa, Dulce Maria apresenta dificuldades tanto na produção escrita quanto na oralidade, necessitando de apoio para organizar ideias, interpretar textos e se expressar de forma clara. Em atividades que envolvem leitura em voz alta ou produção de textos, costuma demonstrar insegurança. Em alguns momentos, evita participar. Tá vendo, gente? Eu tenho que deixar isso claro, que ela é uma pessoa que totalmente não gosta de trabalhar em equipe, mas eu tenho que deixar isso, eu tenho que transcrever isso de alguma forma para a família, para o médico. Oi, Stephanie. Não, porque você falou do seu aluno lá da UFMG e falou que ele é um aluno frequente, né?
Aí nessa introdução a gente pode colocar matriculado e assíduo, quando é a criança frequente, né? Eu Ah, coloco. boa, boa, porque isso no nosso colégio é muito valorizado, sabe, gente? Porque o adolescente, normalmente, ele falta muito, muito. Então, por exemplo, se eu for trabalhar aqui num relatório com o ensino médio, aí eu poderia colocar Dulce Maria Gomes, né? A idade, né? Está matriculada no curso de Química, no segundo ano do ensino médio, é uma aluna frequente às aulas, faz parte do estágio, faz iniciação científica, eu tenho que contextualizar, por isso eu tenho que ter o quê? O registro de atendimento. Eu tenho que saber um pouco desse aluno, tá? Nesse caso é do ensino médio. Ou, para quem está trabalhando do sexto ao nono, mais informações. Ah, ele faz parte da escola integrada? Eu acho interessante colocar. Boa. Vai me trazendo ideias aí também, viu, gente? Bom, temos que colocar essa questão da insegurança e tal. No convívio escolar, a estudante, tá vendo? Vou ficar falando só Dulce Maria o tempo inteiro? Não, né? Vou usar outros vocábulos aí. A educanda, a estudante, a discente, sei lá. A estudante mostra-se reservada e a presença... Gente, na verdade, aqui, ó, é tímida, calada, bicho do mato. A gente fala assim, né? Lá na escola, essa menina é bicho do mato. Mas aqui não. No convívio escolar, a estudante mostra-se reservada e apresenta resistência em interagir com os colegas, sobretudo em atividades em grupo. Também foram registradas dificuldades em respeitar regras estabelecidas pela escola, como cumprimento de horários, organização do material. O que significa, gente? Que ela é desorganizada, que bate o sinal, ela chega na sala no horário? Não, fica passeando, rodando. E limite de convivência, sendo necessárias intervenções e orientações frequentes da professora e ou da monitora em sala. Eu, né, gosto de trazer isso bem claro, gente, deixando bem claro que eu sempre trabalho em equipe, tá? Então, se eu estou em sala e eu tenho ali um apoio educando, e eu tenho uma estagiária, eu gosto de deixar também claro que na nossa sala trabalha tanto eu como docente, quanto uma estagiária, uma monitora, tá? Isso é bom deixar muito claro, tá? No relatório. Com o objetivo de favorecer o desenvolvimento integral, lembrando lá das palavrinhas mágicas da BNCC, da LDB, desenvolvimento integral do estudante, têm sido propostas atividades diversificadas, como incentivo à participação em pequenos grupos. Ah, tá, ela não gosta de se envolver com muitos, vou colocar ela em pequenos grupos, 2, 3 colegas que ela goste mais, ou que, né, tem mais habilidade de conviver ali com ela, enfim, que ela aceita mais. Jogos cooperativos nas aulas de educação física e na sala de jogos também. Então, na prefeitura tem muitos disso, né, salas de jogos e tal. E, além disso, estamos trabalhando com contos literários e roda de conversa. Ou seja, quando você trabalha em literatura e trabalha a roda de conversa, uma hora ou outra ela tem que falar, uma hora ou outra ela tem que participar, de modo a promover a socialização e a reflexão sobre o respeito às regras. Em língua portuguesa, são oferecidos materiais de apoio. Peraí, ela tem dificuldade de língua portuguesa? Aí o médico pode pensar, e aí, o que eles estão ofertando? Materiais de apoio, atividade de leitura compartilhada e acompanhamento individualizado, além do reforço escolar no contraturno, para estimular a expressão oral e escrita, bem como outras habilidades, conforme a Base Nacional Comum Curricular. Tá vendo, gente? Quando você é uma pessoa que escreve dentro da lei, é diferente do que aquela professora fez, né, o Stephanie? Entregou de qualquer jeito. Aqui não, olha, você mostra que você trabalha dentro de uma legislação, dentro de um documento normativo. Bom, além disso, foi realizada reunião com a família. É interessante, tá, gente, ressaltar essas questões. Por isso que é bom ter o registro, tá? Uma ata, enfim. Para comunicar a importância do acompanhamento especializado, como atendimento fonoaudiólogo, e psicológico, recomendando-se ainda que os responsáveis busquem apoio junto ao posto de saúde mais próximo de sua residência. Ou seja, a própria escola já identificou algumas coisas e sugeriu o quê? Um acompanhamento com os profissionais. E está errado eu colocar isso aí, gente, ou não? Está errado? Se tiver, vocês podem falar, não, isso aí na minha escola não pode, não. O presente relatório tem como finalidade registrar o percurso escolar do estudante e reforçar o compromisso da escola em contribuir para o desenvolvimento integral de Dulce Maria, contemplando tanto sua aprendizagem quanto a sua socialização. Aqui, gente, seria uma conclusão? Seria isso, Maria, que vocês fazem, que é tipo uma conclusão, um fechamento assim, padrão?
Isso mesmo. É igual fazer a introdução, aí a gente só desenvolve faz só o desenvolvimento da criança, as características, o que ela desenvolveu, né, com aquelas habilidades, né, o que ela conquistou, que são os pontos positivos, né, os negativos, né, e as intervenções que a gente faz para a criança conseguir as habilidades. Ok, alcançar as habilidades ali, né? Conforme. Exatamente. E uma coisa também, sabe, Lula, que eu falo muito com as meninas lá, das professoras. Toma cuidado com o juízo de valor, né? Quando você vai falar da criança. A criança é meiga, a criança é carinhosa, a criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer esses relatórios. Né? Não pode estar colocando. Por quê? Porque isso aí já gera juízo de valor. Então, não pode fugir, né, a gente tem os verbos, né, que usamos, não pode fugir ali da BNCC, que a gente trabalha em cima dela também, né? Então, assim, tem que seguir aqueles verbos, manifesta, explora, tá? Evitar juízo de valor sobre a criança. A gente evita. Pois é, na redação também tem essa análise, quando a gente observa questão de juízo de valor, a gente coloca isso também, as correções. Tem que ser evitado, e às vezes as pessoas acabam se posicionando, né? Gente, eu vou ter que colocar outra questão aqui para vocês. Pode falar, Stephanie. Ô, Lô, só uma dúvida. Esse finalzinho aí que você colocou, o presente, relatório, esse termo pode colocar no início? Por exemplo, ó, o presente relatório tem como finalidade registrar o percurso escolar da estudante, reforçar o compromisso da escola em contribuir para o desenvolvimento integral de Dulce Maria. Matricular, nananana. Sim, eu vou até pegar um relatório aqui, eu estou no portal aqui meu da UFMG, eu vou tentar pegar até uma escrita que a pedagoga colocou na nossa escrita colaborativa. Ela colocou tipo um termo assim também, sabe, recentemente, que aquele relatório do estudante, ele tinha muito mais objetivos de potencializar mesmo, sabe, o diagnóstico dele, porque deixando bem claro que nosso intuito ali não é criar juízo de valor, mas é contribuir para o desenvolvimento. Depois eu vou pegar a parte que ela escreveu, tentar copiar, só para a gente ter como modelo também algumas falas assim, eu achei interessante. Eu inicio meus relatórios assim, ó, o presente relatório tem como finalidade apresentar, não sei o que, não sei o que, não vou lembrar de qual aqui como que é, mas o padrão lá da escola, ele tem mais ou menos essa introdução aí. Aí depois eu coloco se é assíduo ou não, e depois... Isso, aí depois vem introduzindo, né, a questão do nome, da turma, bacana, isso mesmo, e eu acho que é até mais interessante na introdução. E na conclusão, para reafirmar que esse relatório é mais para contribuir para o diagnóstico, para análise, porque às vezes tem estudante que é o psicólogo, o psiquiatra está pedindo, né, que era o nosso caso recente. Lola, eu posso só ler um aqui, como é que eu faço, mas não, assim, eu até separei um aqui, só para dar uma lida aqui para vocês, como é que eu faço, eu quero. A senhora, o presente relatório tem como objetivo apresentar os aspectos observados no desenvolvimento, é o nome da criança, né, durante o primeiro semestre de 2025. A criança, né, participa das vivências com curiosidade, envolvimento, demonstrando preferência por interagir com os irmãos. Esses aqui são trigêmeos. Aí eu coloquei o nome dos dois irmãos, com quem compartilha o espaço e a rotina escolar. Mostra-se receptiva às atividades em grupo, com rodas de conversa e cantoriza, observando, imitando gestos e movimentos que favorecem sua socialização. Geralmente a gente já começa, assim, aí são trigêmeos, para não ficar tudo igual, porque aí a gente muda um pouco a introdução. Eu coloquei esse semestre, eu coloquei o infantil 2A, né, que coloca assim, ó, você segue essa introdução aqui. Aí se tem alguma característica da criança que ela não entra nessa característica, aí muda. Tô falando aqui, porém, com o áudio desligado. Interessante. E aí você foi criando um padrão para atender e otimizar o tempo das professoras, né? Das professoras, até o meu também, né?
Sim. Porque até o meu, assim, porque como eu começo a corrigir, igual assim, eu comecei a corrigir em junho, para ser entregue agora no começo de agosto, eu tenho que corrigir, porque às vezes também a gente pode até perceber assim, algumas palavras, assim, ó, você olha, você corrige, só vou assinar, depois você assina, e vamos observar se às vezes, né, se tem algum erro, alguma palavra que não condiz com a criança. Aí tudo tem que ser tudo minucioso mesmo, porque. Mas Interessante. E aqui? geralmente esse relatório começa sempre assim, né? Esse relatório foi elaborado com a base, né? Sim. Aí isso aqui já é o infantil 3A. Este relatório foi elaborado com a base na observação contínua em sala. Aí a criança demonstra interesse pelas vivências da rotina, participa com frequência das propostas, utiliza a linguagem oral para se comunicar em momentos de contrariedade, pode optar pelo silêncio ou pelo afastamento. Aí ela vem falando da socialização, vem falando dos projetos, aí vem. Não, interessante, isso mesmo. E aí, claro, né, ao longo do tempo a gente vai mexendo nisso também, né? Isso. Aqui eu peguei um relatório, gente, estou pegando o finalzinho dele aqui. A equipe, que é o núcleo pedagógico, aí o final foi mais ou menos isso aqui também, ó. Seguirá acompanhando a situação do estudante com atenção, então, enquanto pedagoga, mantendo diálogo com a família, com os docentes e a coordenação do curso, a fim de buscar alternativas viáveis para o seu bem-estar e o desenvolvimento integral. Então, aqui, nesse caso, foi o fechamento. E o que a gente fez aqui? O que nós pensamos, né? Inserir para o médico um pouquinho do registro de 2024 e o de 2025. Aí, aqui embaixo, depois começa, né? As assinaturas do GOV, enfim. Aí, esse aqui é só um rascunho. Mas... a gente também achou interessante, né, lá na Federal, inserir esse boletim, né, essa trajetória de notas do estudante também, para aquilo que a médica estava precisando. Então, depende muito de onde você está, né, qual que é o padrão. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, que aí para a Irenilda, né, a gente que quando é professor iniciante, a gente às vezes fica um pouco perdido, e a gente precisa de algumas coisas para otimizar, que eu vou compartilhar com vocês. Quer ver? Espera aí. Só um minutinho, gente, porque acho que peguei errado aqui. Eu vou compartilhar depois na plataforma no domingo, tá? Aí eu vou colocar bonitinho, porque eu pensei o seguinte, sabe quando você precisa de algumas coisas? Por exemplo, assim, você quer montar o seu diário de bordo da sua turma, né? Ô, Irenilda, eu falei que o diário de bordo, no meu caso, é o meu caderno com o nome de cada aluno, coisas que eu vou anotando, percepções minhas mesmo, depois eu transcrevo isso. Mas vocês podem começar a criar, gente, perguntas, já estabelecer um padrão, sabe, para sua turminha. Por exemplo, a criança consegue seguir instruções simples durante as atividades, sabe, você montar tipo umas perguntas já chave, com algumas questões, eu vou compartilhar com vocês, porque depois você coloca no seu diário de bordo da sua criança, cada fichinha, e só coloca sim, não, sim, não. Vocês entendem? Quando eu falo diário de bordo, gente, é quando você fica fazendo análise da sua turma. Aí você vai construindo o quê? O seu relatório, as suas percepções sobre o estudante, ou sobre a sua turma. Você entende, Stephanie? O que vocês podem fazer também enquanto pedagoga? Criar, gente, alguns formuláriozinhos com 10 perguntinhas, que a professora ela pode também colocar sim, não, para ela começar já a fazer o quê? Um levantamento daqueles alunos no início do ano, depois com perguntinhas mais tranquilas, porque quando você pedir para ela futuramente um relatório, ou quando você for fazer um relatório, você já tem um pouco, sabe, de uma noção da sua turma. Vocês entendem? Então, aqui tem algumas perguntinhas, e eu vou compartilhar com vocês. Olha, a criança participa efetivamente das brincadeiras, interações em grupo? Gente, isso aqui é muito fácil, você colocar sim ou não. Tá? E aí, você já vai ter o que ali? Uma tabelinha, que você vai criar suas perguntinhas. O que vocês acham disso aí? É uma sugestão também, né? Alguém tem alguma outra sugestão? Porque o que eu vou apresentar para vocês, assim, como sugestão para vocês, né?
que eu tenho feito atualmente é no Drive, o diário de bordo também, desculpa, gente, o registro do estudante, no diário, no Drive. Então, eu criei uma pastinha só com o nome dos meus alunos do segundo ano, entende? E ali eu vou fazendo observações, coisas pontuais. Tem o diário de bordo também, que é as anotações que você vai percebendo. Eu acho que você tem que começar a construir isso. Porque quando você for montar um relatório, você já tem o quê? Dados, tipo pesquisa de mestrado, você vai registrando. Quando você for escrever sua dissertação, você já tem muitas informações. Fica mais fácil de escrever, não fica tão difícil. E aí, essa questão da prática, que é o arquivo, eu vou compartilhar com vocês em Word, porque aí vocês já têm ali o padrão de Arial 12, essa formatação, só alterando. Você já tem feito, Irenilda, seus relatórios? Sem áudio. Eu tenho feito igual você faz no diário de bordo mesmo, né? Tem um caderno que eu vou anotando, mas não detalhadamente igual você está falando aí, não. Vou melhorar e vou colocar mais detalhadamente. Inclusive, eu tenho até marquei com uma mãe para eu poder conversar na segunda-feira, porque o filho dela, ele tem altas habilidades. E ele é uma criança agressiva, enquanto não consegue satisfazer a vontade dele no momento que ele quer. Então, assim, eu tô aqui até pensando, falando assim, o que eu acho melhor seria fazer com ele, né? Porque hoje foi um nível de estresse muito grande na sala de aula, porque eu contrariei uma vontade dele. Ele queria que fosse naquele momento que ele achava que eu quero agora, ele queria. Eu falei que não iria entregar para ele, né? E assim, aí ele gritou, esperneou, chorou. E aí eu fiquei pensando, falei assim, qual que será a minha atitude que eu vou ter que me manter, se é contrariar, porque até então eu não sei, como ele não tem laudo, ele não tem nenhuma avaliação, então eu fico assim, até que sem saber se eu vou contrariando ele, ou se eu, para resolver o problema, porque afeta toda a turma, eu vou mantendo ele ali num sistema mais quieto. Eu queria até saber o que você acha Então, sobre isso. Ire, você afirmou que ele tem altas habilidades. Depois Sim. você afirma que ele não tem um laudo. Sim. Então, não posso nem afirmar, né? Você não pode afirmar. Exatamente, mas assim, onde é o vocabulário que tem que se entrar, né? Porque, por exemplo, ele tem 4 anos de idade, ele sabe ler, ele sabe escrever, escreve bem, não escreve errado, ele sabe a matemática também, o básico da matemática. Se fosse olhar para a característica dele hoje, ele teria condições de estar no segundo ano, com 4 anos. Só que o seguinte, você chegou atrasada e nós estávamos falando sobre isso. A Fernanda pode lembrar disso aí, Stephanie, Eliane, que eu falei o seguinte, que a gente não pode afirmar enquanto especialista. Uhum. A gente pode trazer, por exemplo, assim, olha, mãe, essa parte eu peguei um pouquinho. O seu filho, ele apresenta facilidade em matemática, é uma criança extremamente ativa, né, inteligente. Você vai dando essas características, porque altas habilidades é considerada na área de deficiência, vocês sabem, né, gente? Eu sei. Né? Então, assim, da mesma forma que eu chego aqui agora e falo assim, seu filho eu acho que seu filho é autista. A gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente não é especialista. Mas eu formei em neuro. Ok, mas ali você está no papel de professor. Por quê? Para sair esse diagnóstico mesmo, é depois de algumas sessões, com acompanhamento com, enfim, pedagogo, neuro e tal. Então, assim, eu acho que você já faz esse registro desse aluno, essas observações, já anota no seu caderninho? Sim, já comecei a fazer, porque assim, todos os dias tem um episódio diferente, então eu preciso ter esse relatório, né, para eu poder até apresentar. Só que não, eu acho assim que a princípio você pode ter o seu diário de bordo, suas anotações, e falar com a mãe o seguinte, porque a reunião é segunda, correto? Aí vocês me ajudam aí, viu, gente? Porque como que eu iria fazer? Eu falo assim, mãe,
eu posso fazer um relatório para você e te entregar na segunda semana de setembro, porque você vai precisar de tempo, entende? Fala assim, olha, mãe, eu vou passar para você aqui nessa reunião presencial o que está acontecendo na escola, para a gente pensar em possibilidades, para ajudar o seu filho, né, para ele ter um desenvolvimento integral aqui na escola. Mas, em relação ao relatório, eu já até pensei. Aí você vai ter um modelo que eu vou enviar, depois você vai digitar algumas coisas que você vai trazer, né, das suas percepções. Você podia pedir também apoio. Gente, quem tem alguma coisa a dizer também sobre ele lá do recreio, quem observa, me ajuda aí para eu potencializar esse relatório. E aí você fala assim, olha, mãe, sugiro que você busque um outro profissional também, busque um posto de saúde mais próximo da sua casa, para a gente analisar, né, o que pode estar acontecendo com essa criança. E assim, não trazendo adjetivo, ele é isso, não, ele está, porque é diferente, né, o verbo ser e o estar, tá? Entendi. Ok. Entende? Então, assim, tem esse cuidado, e Helenilza, registrar, né, eu fiquei Stephanie? na dúvida se a sua questão era para o relatório ou para conversar com a mãe ou é os dois? Primeiro para conversar com a mãe. Não, a minha questão agora é só para conversar com a mãe. Posteriormente, eu vou, mais para frente, dependendo da posição dela, né? Porque até então eu percebo que ela é indiferente ao filho dela, entendeu? Ela não demonstra Eu nenhuma. começaria a conversa perguntando para ela como é o filho dela em casa. Uhum. Aí ela vai falar, ele é assim, ele é assim. Tá, mas como ele se comporta quando ele é contrariado? Aí ela vai falar, aí você fala assim, não, porque a gente percebe, tal, você vai falando, né, que ele é uma criança, né, aí você vai falar das características dele, ele é inteligente, ele, sei lá, ele é amoroso e tal, mas ele tem muita dificuldade né, receber regras, a gente percebe que quando ele é contrariado, ele faz isso, isso. Aí você vai puxando como que é em casa também, porque às vezes a família, você fala tudo primeiro e depois a família fala assim, não, mas meu filho não é assim, não. Aí, quando você faz o contrário, a família fala, não, ele é assim, assim, assim. Aí você vai falar assim, não, porque aqui na escola ele tá agindo dessa forma. Então, assim, a gente precisa entender se tá acontecendo alguma coisa em casa, para a gente poder tentar alinhar juntos, né? E tentar fazer o melhor possível para ajudar a criança, e tá. E aí você pode falar, né, dessa questão do não, das regras. E aí, se você vê que tem a oportunidade de falar, aí você fala igual a Lorraine falou. Olha, mãe, eu sugiro que você procure ajuda médica, porque ele está apresentando algumas características. Aí você não fala do quê, mas que tem que ser investigado, alguma coisa nesse sentido. E registrar, porque tudo tem que registrar. E eu acho o seguinte, enquanto a Irê está lá, a Irê não faça reunião sozinha, sem a coordenadora, e pede para ser registrada em ata. Sabe por quê, gente? Ata... Ah, beleza, deixa eu explicar, porque a gente faz ata o tempo inteiro. É porque quando fala no estado ata, parece que é alguma coisa mais sério, não é? Não sei. Sim. É porque ata lá, é porque assim, uma das funções, uma das atribuições do pedagogo na universidade é fazer registro de todas as reuniões, gente. Aí você ficou Polícia Civil registrando o escrivão. Aí a gente faz a ata, o que é? Relatando o encontro e depois pede para assinar. Por quê? Você se resguarda aí. Porque passa no outro ano, a mãe fala assim, a escola não fez nada. Não, mãe, fez sim, a gente tem um registro aqui, né, que é o nosso diário, o nosso caderno de ata, que a gente colocou, a gente fez uma reunião com você no dia 29 de agosto, você lembra? Tá aqui a sua assinatura. Então, gente, se nós, enquanto pedagoga, temos que nos resguardar no ensino médio, que é babado, imagina na educação infantil, nos anos iniciais. Então, assim, registra, ó, realizamos uma reunião hoje com a temática tal, para falar sobre tal coisa. É só isso, é uma coisa de um parágrafo, e faz assinatura. Uma dica que nós fizemos no Coltec, gente, nós fizemos o seguinte, um padrão. Nós colocamos assim, reunião com a família, entende? Tipo assim, um título, participantes da reunião, data, colocamos umas linhas. Deixa eu mostrar mais ou menos assim, gente, para vocês. Peraí, só para vocês entenderem que a gente fez a impressão de aproximadamente 30. E a gente utiliza isso considerando como fosse uma ata de registro, olha.
mostrar para vocês que aí vocês vão ser professoras que vão se resguardar de qualquer situação, qualquer reunião. Gente, eu sei que nós estamos passando do horário, mas eu acho que o assunto importante, eu estou quase encerrando, tá? Também estou cansada, estou morta na farofa. Então, mas aqui, ó. É mais ou menos assim, ó. O meu lá na escola é registro de atendimento aos pais. Ah, beleza. Então, registro, né? Isso. Que eu Aí tenho a que gente coloca o nome do aluno, qual turma, qual professor, se é pai, se é mãe, se é outro, quem que é. Ele Tipo, veio pode ser mais ou espontâneo, se menos foi isso. Não vou, convocado. Se ele foi para a escola convocado pela direção, convocado pela supervisão, espontâneo, a gente coloca tudo isso. Aí depois coloca o assunto, aí tem alguns assuntos para marcar e embaixo tem outros. Aí a gente registra, conversa, e nessa conversa a gente coloca tudo. No finalzinho a gente lê, fala com o pai. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Tá tranquilo? O pai fala sim ou não e assina. E outra coisa, qualquer pai que chegar na porta ou te parar em qualquer lugar, a sua resposta tem que ser: agenda com o coordenador uma conversa. Porque qualquer palavra, qualquer coisa que você falar com aquele pai, com aquela mãe, ele vai usar contra você. E agora, eles não estão indo na escola, não. Eles vão direto na Secretaria de Educação. verdade. Aí, gente, ó, vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho que pegar o modelinho lá que foi a Patrícia que criou, a que vai fazer a live com a gente. Ela tem, nossa, muito conhecimento. Aí tem várias linhas, aí no final tem, ó, assinatura. Gente, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. É o que a Stephanie falou aí, encaixa bem. Registro de atendimento. Tá. Aí, o que a gente fez? A gente monta um padrãozinho todo bonitinho, formatado, tá? E aí, qualquer reunião, gente, eu vou fazer orientação educacional com a Fernanda. A Fernanda é uma adolescente e tal. Ó, tô atendendo a Fernanda? Beleza. Brigou com a Stephanie? Então tá. Nome dos estudantes. Stephanie, tá. Turma, a química e a automação. Uhum. Aí a gente faz as anotações e assina, só para comprovar que eu fiz essa reunião com vocês, entende? Mesmo uma reunião básica de 15, 20 minutos. Então, porque a mãe passou lá, tá vendo, Irenilda? Você vai se resguardar aí, ó. Você vai fazer um registro de atendimento. A sua coordenadora fala assim, olha que chique, hein? Fala assim, não, gente, só para a gente deixar isso na pastinha do aluno, tá? O nome do aluno é Caio, a turminha dele é 301. Quem participou dessa reunião? A Joana, coordenadora, Irenilda, professora, e a mãe, Maria Clara, por exemplo, a mãe dessa criança. Qual que foi a data da reunião? Dia 2/9. Anotações. Entende? A temática dessa reunião era abordar sobre o comportamento e o desenvolvimento da criança. No final, mãe, eu escrevi isso, passo. A senhora poderia assinar? Coordenadora, você poderia assinar? Esse registro vai ficar na agendinha do aluno, não na agenda dele, no meu diário de bordo. Você entende? Aí você vai criando o quê? Um padrão de professora mais exigente, que tem um caderninho. Você faz isso, Fernanda, lá na sua escola, nas reuniões, alguma coisa assim? Sim, lá a pedagoga Simone, ela tem esse protocolo. Todas as reuniões ela tem esse papel e ela tem uma pasta com eles em branco e ela carrega a pastinha, pega, registra e arquiva. Ótimo. Ótimo, excelente. E aí, gente, faz isso, tá? E se você também quiser colocar no seu caderno esse registro também que você fez, ter sabe, alguma coisa assim, é bom para se resguardar. Mas aí é isso. No mais, eu posso encerrar a gravação. No mais, deu para ajudar em alguma coisa? E no domingo, gente, eu vou fazer esse registro de atendimento, eu vou pegar o modelo lá do Coltec, só para trazer também, né, um modelo que a gente usa na universidade, para vocês talvez, né? Esteve, se tiver alguma coisa lá padrão legal, você pode compartilhar com a gente? Lá no Pedagogo Clube? Tipo assim, tira o nome da escola, montar um... Lá eu não tenho acesso aos arquivos. Eu já tenho as folhas impressas, mas eu posso, talvez, refazer, né? Isso, não, montar, só pra gente, tipo assim, Foto. porque às vezes eu não sei as perguntas, igual você falou, não, o título é outro, só pra gente criar um nosso aqui, só pra inserir na plataforma, que aí eu vou colocar a gravação, vou colocar nossa... Quando? Hã? Você precisa disso para quando? Não,
domingo ou semana que vem, se você puder enviar, você vai falar, Lola, tira foto, Stephanie. Manda assim, Lola, tem isso aqui. Aí eu faço o arquivo. Porque aí lá tem o registro de atendimento aos pais, o registro de justificativa de falta, tem o negocinho de pedir o relatório, né? Esqueci o nome, para pedir o relatório. Tem um também que é para acompanhar com quem que a criança vai embora, se ela vai de van, de ônibus, quem busca, quem Tá, está mas usando. mais focado nessa questão de relatório, de reunião. Se você puder me mandar modelo, aí o que eu vou fazer então? Vou construir um de modelo aqui para deixar no Pedagogo Clube, para quem precisar, só baixar depois. Beleza? Gente, bom descanso para vocês. Aí domingo eu posto, viu? Tudo de bom. Qualquer coisa, é só me chamar no privado. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença.